Aula 1. Tamanho do apartamento. Olá, Ana. Tenho andado à procura de apartamentos e estou a pensar em tamanhos diferentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Olá! Definitivamente, o tamanho do apartamento é um fator importante a considerar. Depende do seu estilo de vida e necessidades. Isso faz sentido. Quero um espaço confortável, mas não quero que seja demasiado grande ou demasiado pequeno. O que sugere? Bem, é importante encontrar um equilíbrio. Um apartamento maior oferece mais espaço para móveis e atividades, mas pode exigir mais manutenção e custo. Entendo. Portanto, um apartamento mais pequeno pode ser mais gerível em termos de manutenção e despesas. Há alguma vantagem nisto? Absolutamente. Um apartamento mais pequeno pode ser acolhedor e mais fácil de manter. Muitas vezes requer menos limpeza e pode poupar nas contas de serviços públicos. Isso é um bom ponto. Além disso, um espaço mais pequeno pode incentivar um estilo de vida minimalista, o que pode ser benéfico para a organização e organização. Definitivamente. Por outro lado, um apartamento maior oferece mais flexibilidade para organizar móveis e acomodar os hóspedes. Isso é verdade. Ter amplo espaço pode tornar a hospedagem de reuniões ou ter colegas de quarto mais confortável. Permite mais liberdade no design e layout. Exatamente. Tudo depende das suas preferências e do que mais valoriza num espaço de vida. Considere o seu estilo de vida e planos futuros. Vou ter isso em mente. É importante escolher um tamanho de apartamento que se alinhe com as minhas necessidades atuais e objetivos futuros. Absolutamente. Leve em consideração fatores como o número de quartos, espaço de armazenamento e se trabalha em casa ou precisa de um espaço de trabalho dedicado. São considerações importantes. Quero garantir que o meu apartamento cumpra os meus requisitos imediatos e de longo prazo. Pensamento sábio. Lembre-se que o tamanho do apartamento é apenas um aspecto. Localização, comodidades e orçamento são igualmente importantes. Tens razão. É importante considerar o panorama geral e encontrar um equilíbrio entre tamanho, localização e acessibilidade. Absolutamente. Ao fazê-lo, poderá encontrar um apartamento que se adapta às suas necessidades e melhora a sua experiência de vida geral. Agradeço as suas ideias e conselhos. Deu-me uma perspectiva mais clara sobre como abordar a minha procura de apartamentos. Lição 2. Rotina de exercícios. Olá, Ana. Tenho tentado incorporar o exercício na minha rotina diária. Alguma sugestão sobre que exercícios fazer? Olá, isso soa viável. É ótimo que queira priorizar o fitness. Que exercícios costuma fazer? Tenho andado a correr de vez em quando, mas gostaria de explorar outras opções para manter as coisas interessantes. Alguma ideia? Absolutamente. Exercícios cardio como a corrida são fantásticos para a saúde cardiovascular. Já pensou em experimentar andar de bicicleta ou nadar? São ótimas sugestões. Vou definitivamente dar-lhes uma tentativa. E quanto ao treino de força? Como posso incorporar isso na minha rotina?
O treino de força é importante para a construção muscular e para aumentar a força geral. Pode começar com exercícios de peso corporal, como flexões, agachamentos e pranchas. Isso soa controlável. Gosto da ideia de usar o meu próprio peso corporal para o treino de força. Há algum outro exercício que eu deva considerar? Certamente. Adicionar treinamento de resistência com halteres ou bandas de resistência pode ajudar a atingir grupos musculares específicos e adicionar variedade à sua rotina. Vou investigar isso. É importante trabalhar em diferentes grupos musculares para alcançar uma rotina de fitness equilibrada e equilibrada. Absolutamente. Não se esqueça dos exercícios de flexibilidade como alongamento ou yoga. Melhoram a amplitude de movimento e ajudam a prevenir lesões. Isso é um bom ponto. Ouvi dizer que o yoga tem muitos benefícios para além da flexibilidade. Também pode ajudar no relaxamento e redução do stress. Sim, o yoga é excelente tanto para o corpo como para a mente. É uma abordagem holística ao bem-estar. Considere experimentar diferentes estilos de yoga para encontrar o que melhor lhe convier. Vou definitivamente explorar mais o yoga. Parece um ótimo complemento para a minha rotina de exercícios. Alguma dica para se manter motivado? Permanecer motivado pode ser um desafio, mas estabelecer objetivos específicos, encontrar um companheiro de treino ou participar de aulas em grupo pode ajudar a mantê-lo responsável e motivado. São sugestões fantásticas. Ter um sistema de apoio e objetivos claros pode fazer toda a diferença na aderência a uma rotina de exercícios. Absolutamente. Lembre-se de ouvir o seu corpo, começar gradualmente e fazer ajustes conforme necessário. A coerência é a chave. Agradeço a vossa orientação e encorajamento. Estou animado para diversificar a minha rotina de exercícios e fazer do fitness uma parte regular da minha vida. Lição 3. Aventura noturna em Paris. Olá, Ana. Alguma vez vivenciou uma noite em Paris? A vista era de tirar o fôlego. Olá! Não, ainda não fui a Paris, mas posso imaginar que deve ser incrível. Viajar permite-nos explorar novos lugares e criar memórias inesquecíveis. Definitivamente. A beleza e o charme de Paris à noite são diferentes de qualquer outra coisa. As luzes da cidade e os marcos icônicos criam uma atmosfera mágica. Só posso imaginar. Paris é conhecida pelo seu ambiente romântico, por isso posso imaginar o quão encantador deve ser sob o céu noturno. Absolutamente. Caminhar ao longo do rio Sena e ver a Torre Eiffel iluminada deve ser uma experiência inesquecível. Parece absolutamente sonhador. Vi fotos da Torre Eiffel iluminadas à noite, e é realmente um espetáculo para se ver. É ainda mais deslumbrante pessoalmente. As luzes cintilantes e a vista panorâmica do topo são simplesmente de tirar o fôlego. Só posso sonhar em testemunhar um dia. Tive a oportunidade de explorar outras atrações durante a sua noite em Paris? Sim, também visitei o Museu do Louvre. A pirâmide de vidro iluminado contra o céu noturno era uma visão para se ver. Isso soa incrível. O Louvre é famoso pela sua coleção de arte, e poder vivenciá-la à noite deve ter sido especial. Foi de facto uma experiência única.
O ambiente calmo e sossegado juntou-se ao sentimento de admiração e apreço pela arte. Posso imaginar. Por vezes, a noite permite-nos ver as coisas sob uma luz diferente e apreciá-las de uma nova forma. Absolutamente. Explorar uma cidade à noite dá uma perspectiva diferente e revela um lado que muitas vezes faz falta durante o dia. Isso é tão verdade. É como descobrir um mundo escondido à espera de ser explorado sob a cobertura da escuridão. Exatamente. A noite traz à tona um certo charme e mistério que aumenta o fascínio geral de um lugar como Paris. Parece um destino de visita obrigatória, especialmente para quem aprecia beleza, cultura e um toque de romance. Paris cativa verdadeiramente os sentidos, e eu recomendo vivamente experimentar a sua magia, tanto durante o dia como à noite. Obrigado por partilhar a sua experiência. Deu-me ainda mais vontade de planear uma viagem a Paris e testemunhar o seu esplendor noturno. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que vais ter um tempo fantástico. Paris é uma cidade que deixa uma impressão duradoura em todos os que a visitam. Lição 4. Compras Save. Olá, Ana. Ultimamente tenho procurado bons negócios. Encontrou algum? Olá. Concordo, encontrar bons negócios pode ser emocionante. Sim, me deparei com algumas grandes pechinchas recentemente. E tu? Isso é fantástico. Encontrei online alguns produtos eletrónicos com desconto. É sempre uma emoção encontrar artigos de qualidade a preços mais baixos. Absolutamente. As compras online facilitaram a comparação de preços e a procura de descontos. Usa sites ou apps específicos. Sim, usei um site de comparação de preços que me mostrava diferentes lojas online a vender o mesmo produto. Ajudou-me a encontrar o melhor negócio. É uma abordagem inteligente. É importante comparar preços e ler avaliações para garantir que está a obter um bom valor pelo seu dinheiro. Definitivamente. Também me inscrevi para receber newsletters e alertas das minhas lojas favoritas para me manter atualizado sobre as suas vendas e promoções. Isso é uma ótima dica. A subscrição de newsletters pode dar-lhe acesso antecipado a vendas e descontos exclusivos. Já explorou algum negócio offline? Sim, tenho estado de olho nas vendas de liquidação e descontos sazonais nas lojas locais. Por vezes escondem pedras preciosas a preços mais baixos. Isso é verdade. Vale a pena conferir lojas físicas para ofertas também. Encontrou alguma coisa interessante durante a sua pesquisa? Encontrei um bom negócio num casaco de inverno numa boutique local. Era a última peça do meu tamanho, e o preço era demasiado bom para deixar passar. Isso é fantástico. É sempre gratificante encontrar o artigo perfeito a um preço com desconto. Também utilizou cupons ou códigos promocionais. Absolutamente. Pesquisei cupons online e apliquei-os durante a finalização da compra para obter descontos adicionais. É uma ótima maneira de poupar ainda mais. É uma estratégia inteligente. Os cupons podem fazer uma diferença significativa no preço final. Já pensou em comprar artigos em segunda mão ou com economia? Sim, comecei a explorar lojas de artigos em segunda mão e plataformas online. É uma forma sustentável e econômica de fazer compras.
Isso é maravilhoso. Comprar em segunda mão não só poupa dinheiro, mas também reduz o desperdício e apoia uma economia circular. Alguma outra dica para encontrar bons negócios? Mais uma dica é ficar de olho nas vendas relâmpago ou nas ofertas por tempo limitado. Têm frequentemente descontos significativos por um curto período. Isso é uma ótima sugestão. As vendas relâmpago podem ser bastante emocionantes e oferecem excelentes oportunidades para agarrar negócios. Obrigado por partilhar as suas dicas. Sejam bem-vindos. Fico feliz por poder partilhar algumas ideias. Boas compras e espero que também encontrem algumas ofertas incríveis. Obrigado. Agradeço. Vamos manter-nos atualizados sobre quaisquer negócios interessantes que nos depararmos. Feliz caça! Definitivamente. Vamos ficar ligados e partilhar os nossos sucessos de compras. Desejamos-lhe boa sorte em encontrar ofertas fantásticas. Aula 5. Perseguição musical. Olá, Ana. Tenho explorado passatempos diferentes ultimamente. Tentou mais alguma coisa? Olá, é ótimo ouvir isso. Sim, comecei a aprender a tocar guitarra. Tem sido uma viagem bastante interessante até agora. Isso é fantástico. Aprender um instrumento musical pode ser tão gratificante. Como é que começou com a guitarra? Pedi uma guitarra emprestada a um amigo e comecei a ter aulas online. Tem sido um desafio, mas estou a gostar do processo. É uma forma fantástica de começar. As aulas online proporcionam flexibilidade e conveniência. Já aprendeu alguma música específica? Sim, aprendi alguns acordes básicos e comecei a praticar algumas canções populares. É emocionante ver o progresso e tocar músicas reconhecíveis. Isso é impressionante. Começar com acordes básicos é uma base sólida. Encontrou algum recurso útil ou tutoriais para ajudar a sua aprendizagem? Absolutamente. Tenho usado vídeos instrutivos e diagramas de acordes para aprender novas técnicas e músicas. Tem sido útil nas minhas sessões de prática. Isso é inteligente. Auxílios visuais, como diagramas de acordes, podem facilitar a compreensão e memorização dos posicionamentos dos dedos. Já se juntou a alguma comunidade ou grupo de guitarras? Sim, entrei num fórum de guitarras online onde posso contactar-me com outros alunos e procurar conselhos de músicos experientes. É uma comunidade solidária. Isso é fantástico. Fazer parte de uma comunidade pode fornecer motivação, partilhar dicas e até colaborar com outros entusiastas da guitarra. Algum desafio que enfrentou até agora? Um dos desafios é construir força e destreza dos dedos. Alguns acordes requerem um posicionamento preciso, mas a prática consistente ajuda a melhorar ao longo do tempo. Absolutamente. A construção da força dos dedos e da memória muscular é um processo gradual. Tem algum objetivo específico ou música que aspira a tocar? Adorava dominar a escolha dos dedos e eventualmente tocar algumas canções acústicas populares. Wonderwall, do Oasis, está na minha lista. E quanto a si? É um golo fantástico. Quanto a mim, pretendo aprender algumas técnicas de guitarra de blues e eventualmente tocar com outros músicos. É um género que adoro. Isso soa incrível. A guitarra blues tem um som e uma sensação únicos.
Tenho a certeza que alcançará o seu objetivo com dedicação e prática. Obrigado pelo incentivo. É sempre motivador ter apoio nesta viagem musical. Como se sente em relação ao seu progresso até agora? Estou orgulhoso do progresso que fiz, considerando que comecei do zero. É um processo de aprendizagem contínua e estou entusiasmado para ver aonde isso me leva. É uma boa mentalidade de se ter aproveitar o processo de aprendizagem e abraçar a viagem é fundamental. Continuem com o trabalho fantástico. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Vamos continuar a perseguir as nossas paixões musicais e inspirar-nos mutuamente ao longo do caminho. Absolutamente. Vamos ficar ligados e partilhar os nossos marcos musicais. Desejando-lhe tudo de bom na sua viagem de guitarra. Lição 6. Arte vibrante. Olá, Ana. Tenho experimentado diferentes cores e tonalidades na minha obra de arte. Parece uma boa abordagem. Que ferramentas utiliza? Olá! Explorar cores e tonalidades pode adicionar profundidade e dimensão à sua arte. Utilizo principalmente tintas acrílicas e pincéis variados. E tu? Isso é interessante. As tintas acrílicas oferecem versatilidade. Uso aquarelas e lápis de cor para as minhas criações. Permitem a mistura e a estratificação. Aquarelas e lápis de cor também são meios fantásticos. Dão uma textura e efeito diferentes em comparação com as tintas acrílicas. Já experimentou alguma técnica específica? Sim, tenho praticado lavagens e técnicas molhadas com aquarelas. Cria lindos gradientes e transições suaves. Isso soa adorável. As lavagens em aquarela podem adicionar uma qualidade sonhadora e etérea à sua obra de arte. Já trabalhou com paletas de cores diferentes? Absolutamente. Tenho experimentado esquemas de cores quentes e frias para evocar diferentes humores e atmosferas nas minhas pinturas. Essa é uma ótima abordagem. As cores quentes podem criar uma sensação de energia e vibração, enquanto as cores frias trazem uma sensação calma e calmante. Incorpora outros elementos na sua arte? Sim, tenho explorado o uso de texturas e padrões para adicionar interesse visual. Dá uma qualidade tátil à obra. Texturas e padrões podem tornar a sua arte mais dinâmica e cativante. É uma maneira maravilhosa de envolver os sentidos do espectador. Já frequentou algum workshop ou aula de arte? Sim, fiz alguns workshops para aprender novas técnicas e inspirar-me noutros artistas. Tem sido uma experiência valiosa. Isso é fantástico. Participar de workshops permite-lhe aprender com especialistas e conectar-se com outros artistas. Já expôs a sua obra de arte em algum lugar? Ainda não, mas estou a pensar em participar em mostras de arte locais ou expor as minhas peças em cafés e galerias. É uma ótima maneira de mostrar o meu trabalho. É uma ideia maravilhosa. Expor a sua arte pode ajudá-lo a alcançar um público mais amplo e receber feedback dos entusiastas da arte. Tem algum artista favorito que o inspire? Sim, inspiro-me nas obras de Vincent van Gogh e George O'Keeffe. O seu uso de cor e textura é verdadeiramente notável. E tu? Encontro inspiração nas obras de Claude Monet e Frida Kahlo.
Ambos têm estilos únicos e uma forte ligação com a natureza. Isso é fantástico. Inspirar-se em artistas renomados pode alimentar a sua criatividade e ultrapassar os seus limites artísticos. Continuem com o excelente trabalho. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Vamos continuar a explorar o mundo da arte e partilhar juntos as nossas jornadas artísticas. Absolutamente. Vamos apoiar os esforços artísticos uns dos outros e continuar a lutar pelo crescimento e autoexpressão. Desejando-lhe sucesso artístico. Lição 7. Conexões significadas. Olá, Ana. Construir ligações significativas com os amigos é importante. É essencial priorizar as interações da vida real. Olá! Não podia estar mais de acordo. Numa era digital, fomentar amizades genuínas e conversas presenciais é valioso. Como é que mantém as suas amizades? Faço um esforço para encontrar-me com os meus amigos regularmente para atividades como caminhadas, tomar um café ou simplesmente ter uma conversa. Isso é maravilhoso. Passar tempo de qualidade juntos fortalece os laços e cria memórias duradouras. Tem alguma dica para iniciar conversas? Uma maneira eficaz é fazer perguntas abertas que mostrem interesse genuíno na vida da outra pessoa, como o que tem feito ultimamente. Isso é uma ótima dica. As perguntas abertas incentivam conversas mais profundas e permitem que as pessoas partilhem as suas experiências mais livremente. Como é que lidam com os conflitos dentro das amizades? Quando surgem conflitos, acredito numa comunicação aberta e honesta. É importante abordar a questão com calma e ouvir as perspectivas uns dos outros. Absolutamente. A comunicação saudável é a chave para resolver conflitos e manter amizades fortes. Tem alguma sugestão para fazer novos amigos? Uma maneira é participar de atividades ou participar de comunidades onde você pode encontrar pessoas com ideias semelhantes que compartilham interesses semelhantes. É uma sugestão fantástica. Os interesses partilhados fornecem uma base sólida para a construção de novas amizades. Como é que se nutrem amizades de longa distância? Tento manter-me ligado através de videochamadas, aplicações de mensagens e até mesmo enviando cartas manuscritas. Trata-se de fazer um esforço para manter o vínculo vivo. Isso é adorável. Amizades de longa distância exigem esforço intencional e encontrar maneiras criativas de preencher a distância. Alguma vez teve um desacordo com um amigo? Sim, eu tenho. Foi um desafio, mas acabamos por ter uma conversa sincera e trabalhamos com as nossas diferenças. Como resultado, a nossa amizade tornou-se mais forte. Isso é inspirador. Por vezes, os conflitos podem levar ao crescimento e a uma compreensão mais profunda um do outro. Já alguma vez fez amigos através das redes sociais? Absolutamente. As redes sociais podem ser uma plataforma para se conectar com pessoas que compartilham interesses comuns ou têm hobbies semelhantes. É uma ótima maneira de expandir o seu círculo social. Concordo. As redes sociais têm os seus benefícios em termos de ligar pessoas de diferentes partes do mundo. Alguma vez teve um amigo que se tornou como uma família? Sim, tive a sorte de ter um amigo assim. Apoiámo-nos uns aos outros de bom e mau, e o nosso vínculo parece o dos irmãos. Isso é lindo. Amizades que vão além da amizade são verdadeiramente especiais e raras. Tornam-se parte integrante da nossa vida.
Como é que demonstra apreço pelos seus amigos? Expresso a minha gratidão através de pequenos gestos como mensagens sinceras, presentes surpresa ou simplesmente passar tempo de qualidade juntos. Isso é reconfortante. Mostrar apreço lembra aos nossos amigos que eles são valorizados e acarinhados. São as pequenas coisas que importam. Absolutamente. As amizades são um tesouro, e é importante nutri-las e apreciá-las. Vamos continuar a celebrar o poder das ligações significativas nas nossas vidas. Lição 8. Desperte o entusiasmo. Olá, Ana. Notei que algumas pessoas não têm entusiasmo e engajamento. Entendo. Tem alguma sugestão de como inspirar os outros? Olá! Inspirar os outros pode ser um desafio, mas uma maneira é liderar pelo exemplo. Mostre paixão e dedicação nas suas próprias atividades. Isso é um bom ponto. Quando os outros veem o nosso entusiasmo, isso pode acender a sua própria motivação. De que outra forma podemos incentivar o entusiasmo? Outra forma é dar um reforço positivo e um elogio genuíno. Reconhecer os esforços de alguém pode aumentar a sua confiança e entusiasmo. Absolutamente. Um pouco de encorajamento pode ajudar muito a motivar os outros. E quando alguém parece desinteressado? Nesses casos, ajuda a compreender a sua perspectiva e a ouvir atentamente. Iniciar uma conversa para descobrir os seus interesses pode despertar entusiasmo. É uma boa abordagem. Encontrar um terreno comum e mostrar um interesse genuíno pelas suas paixões pode reacender o seu entusiasmo. O que mais podemos fazer? A criação de um ambiente solidário e inclusivo é crucial. Incentivar a colaboração e celebrar as conquistas uns dos outros fomenta o entusiasmo. Concordo. Quando as pessoas se sentem valorizadas e apoiadas, são mais propensas a envolver-se e contribuir ativamente. Alguma sugestão de líderes para inspirar as suas equipas? Os líderes devem comunicar uma visão e um propósito claros, destacando a importância e o impacto do papel de cada membro da equipa. Inspira um sentido de propósito e entusiasmo. Isso é uma visão valiosa. Quando as pessoas compreendem o quadro geral, estão motivadas a dar o seu melhor. Que tal lidar com os contratempos? Os contratempos são inevitáveis, mas é importante manter uma perspectiva positiva. Incentivar a resiliência e enfatizar as oportunidades de aprendizagem que surgem com os desafios. Isso é verdade. Ver os contratempos como trampolim para o crescimento pode ajudar a manter o entusiasmo mesmo em tempos difíceis. Tem alguma experiência pessoal para partilhar? Sim, lembro-me quando me faltava entusiasmo por um projeto. A orientação de um mentor e a crença em mim reacendeu a minha paixão, levando a um resultado bem-sucedido. Isso é inspirador. Às vezes, basta alguém acreditar em nós para reavivar o nosso entusiasmo. Alguma vez inspirou alguém a perseguir a sua paixão? Sim, tive o privilégio de encorajar um amigo a perseguir o seu sonho de começar um negócio. Ver o seu entusiasmo e sucesso é incrivelmente gratificante. Isso é maravilhoso. Capacitar os outros a seguirem as suas paixões pode ter um efeito cascata, criando uma comunidade mais entusiasmada e vibrante. Como podemos manter o entusiasmo a longo prazo?
A aprendizagem contínua e o crescimento pessoal desempenham um papel significativo. Incentivar a curiosidade e a exploração mantém o entusiasmo vivo e em evolução. Absolutamente. Abraçar novos desafios e procurar oportunidades de crescimento garante uma fonte constante de entusiasmo. Vamos inspirar e elevar os outros através do nosso próprio entusiasmo. Lição 9. Visitas guiadas. Olá, Ana. Estou a investigar algumas excursões. Isso parece razoável. As visitas são guiadas? Olá! Sim, todos os nossos passeios são conduzidos por guias experientes que fornecem informações e informações valiosas. É ótimo ouvir isso. Ter um guia experiente pode melhorar a experiência do passeio. Oferecem diferentes tipos de passeios? Absolutamente. Temos uma variedade de passeios que se referem a diferentes interesses, tais como passeios históricos, culturais e de aventura. Isso é fantástico. Dá às pessoas a oportunidade de escolher um passeio que se alinhe com as suas preferências. Os passeios são adequados para todas as idades? Sim, os nossos passeios são concebidos para serem inclusivos e adequados para pessoas de todas as idades. Garantimos que todos possam desfrutar e participar. Isso é maravilhoso. É importante criar um ambiente inclusivo onde todos se sintam bem-vindos. Quanto tempo duram normalmente os passeios? A duração dos nossos passeios varia consoante o passeio específico, mas em média, duram entre 2 a 4 horas. É um prazo razoável. Permite uma experiência abrangente sem ser demasiado esmagadora. Há refrescos fornecidos durante os passeios? Sim, oferecemos bebidas de cortesia durante nossos passeios, como água, lanche ou até mesmo uma refeição leve, dependendo do tipo de passeio. É um toque agradável. Mantém os participantes revigorados e energizados durante todo o passeio. Também providenciam transporte? Sim, o transporte está incluído nos nossos pacotes turísticos. Garantimos uma viagem cômoda e confortável para todos os participantes. Isso é conveniente. Elimina o incômodo de organizar o transporte separadamente. Existem descontos para grupos disponíveis? Sim, oferecemos descontos para grupos para festas maiores ou famílias. É uma ótima maneira de tornar os passeios mais acessíveis e agradáveis para todos. É fantástico saber isso. Os descontos para grupos incentivam as pessoas a explorar e experimentar os passeios juntos. Existem códigos de vestimenta específicos para os passeios? Alguns passeios podem ter códigos de vestimenta específicos, especialmente para locais religiosos ou culturais. Fornecemos orientações para garantir que os participantes estejam devidamente vestidos. Isso é compreensível. Respeitar as normas e tradições culturais é importante quando se visita determinados locais. Tem alguma visita recomendada para os visitantes de primeira viagem? Absolutamente. Temos passeios especiais concebidos para visitantes de primeira viagem que cobrem as atrações imperdíveis e pontos de referência da cidade. Isso é excelente. Ajuda os recém-chegados a obter uma visão geral abrangente e a aproveitar ao máximo a sua visita. Oferecem passeios personalizados? Sim, podemos criar tours personalizados com base em preferências ou interesses específicos. Permite que indivíduos ou grupos tenham uma experiência única e personalizada.
Isso é fantástico. Os passeios personalizados proporcionam um toque mais personalizado e atendem aos interesses individuais. Como é que as pessoas podem reservar os tours? A reserva pode ser feita online através do nosso website ou contactando o nosso serviço de apoio ao cliente. Temos um processo de reserva simples e fácil de usar. Isso é conveniente. A oferta de reservas online torna mais fácil e acessível para as pessoas garantirem os seus lugares. Estou ansioso para me juntar a um dos seus tours em breve. Lição 10. Monitores multimédia. Olá, Ana. Tenho pesquisado monitores multimédia. Acho que ambos os modelos têm um ecrã de bom tamanho. Que outras características devo considerar? Olá! Além do tamanho do ecrã, é importante observar a resolução e a precisão das cores. Estes fatores contribuem para uma melhor experiência visual. Isso faz sentido. Um monitor de alta resolução com cores precisas melhoraria a qualidade de visualização. E as opções de conectividade? A conectividade é crucial. Verifique se o monitor tem várias portas, como HDMI, USB e VGA, para que possa ligar vários dispositivos. Bom ponto. Ter opções de conectividade versáteis permite uma integração perfeita com diferentes dispositivos. E as capacidades de áudio? O áudio é importante para uma experiência multimédia completa. Procure monitores com altifalantes incorporados ou opções de saída de áudio para altifalantes externos. Isso é verdade. A boa qualidade de áudio adiciona profundidade ao conteúdo multimédia. E quanto à taxa de atualização do monitor? Uma taxa de atualização mais elevada garante um movimento mais suave e reduz o desfoque de movimento, especialmente para conteúdos multimédia de ritmo acelerado, como vídeos ou jogos. Isso é importante, especialmente para conteúdos cheios de ação. Uma taxa de atualização mais elevada proporciona uma experiência mais imersiva. E quanto à funcionalidade de toque? A funcionalidade de toque pode ser benéfica, especialmente para apresentações interativas ou trabalhos colaborativos. Acrescenta outra camada de versatilidade ao visor. Isso é um bom ponto. A funcionalidade tátil abre novas possibilidades de envolvimento com conteúdos multimédia. Existem funcionalidades adicionais a considerar? Alguns monitores oferecem funcionalidades como suportes ajustáveis, filtros de luz azul ou suporte HDR. Avalie as suas necessidades e preferências específicas antes de fazer uma escolha. Esses recursos adicionais podem aumentar o conforto e o desempenho visual. É importante encontrar o equilíbrio certo para os requisitos individuais. E quanto às garantias de exibição? As garantias de visualização são essenciais. Procure monitores que vêm com uma garantia para proteger o seu investimento e proporcionar tranquilidade. Isso é uma jogada inteligente. Uma garantia garante que está coberto em caso de defeitos ou problemas. Existem opções de poupança de energia disponíveis? Sim, muitos monitores vêm agora com funcionalidades de poupança de energia, como ajuste automático de brilho ou modos de poupança de energia. Ajudam a reduzir o consumo de energia. Isso é fantástico. As opções de poupança de energia contribuem para uma configuração multimédia mais ecológica e sustentável. Existem marcas ou modelos recomendados? Existem várias marcas conceituadas conhecidas pelos seus monitores de qualidade, tais como LG, Samsung e Dell.
Pesquise avaliações de clientes para encontrar modelos que atendam às suas necessidades. Isso é útil. Verificar as avaliações dos clientes pode fornecer informações valiosas e ajudar a tomar uma decisão informada. Obrigado pela orientação. Lição 11. Controlo de porções. Olá, Ana. Tenho pensado no controlo de porções. Vejo o que acontece com o controlo de porções. Quão importante é isso? Olá! O controlo das porções desempenha um papel crucial na manutenção de uma alimentação saudável. Ajuda a gerir a ingestão de calorias e promove hábitos alimentares equilibrados. Isso faz sentido. Controlar o tamanho das porções pode prevenir o excesso de comida e ajudar na perda de peso. Existem orientações para o controlo das porções? Sim, existem orientações gerais a seguir. Por exemplo, uma porção de proteína deve ter o tamanho da palma da sua mão e os grãos devem caber na sua mão em forma de confecção. Isso é uma referência visual útil. Usar tamanhos de mão para porções torna mais fácil estimar sem a necessidade de uma balança. E os vegetais e as frutas? Legumes e frutas são baixos em calorias e ricos em nutrientes. Encha metade do seu prato com eles para garantir um bom equilíbrio de vitaminas e minerais. É uma estratégia inteligente. Incluir amplos vegetais e frutas adiciona volume e valor nutricional à refeição. E os hidratos de carbono? Os hidratos de carbono são uma importante fonte de energia, mas o controle das porções é fundamental. Uma porção de hidratos de carbono, como arroz ou massa, deve ter o tamanho do seu punho. É bom saber isso. Manter as porções de carboidratos em xeque ajuda a manter os níveis estáveis de açúcar no sangue. E quanto às gorduras e óleos? As gorduras e os óleos devem ser utilizados com moderação. Limite o tamanho das porções ao tamanho do seu polegar para manter um equilíbrio saudável na sua dieta. Essa é uma orientação útil. Estar atento às porções de gordura e óleo ajuda a reduzir a ingestão calórica geral. E quanto a lanches e sobremesas? Petiscos e sobremesas devem ser apreciados com moderação. Opte por porções menores ou escolha alternativas mais saudáveis como frutas ou iogurte. É uma abordagem sensata. Satisfazer os desejos com porções menores ou opções mais saudáveis promove uma alimentação consciente. Existem outras dicas para o controle de porções? Comer devagar e ouvir os sinais de fome e plenitude do seu corpo pode evitar comer em excesso. Leva tempo para o cérebro registar a saciedade. Isso é um lembrete importante. Prestar atenção aos sinais de fome e plenitude ajuda a evitar o consumo excessivo desnecessário. Alguma opinião final sobre o controle de porções? O controle das porções consiste em encontrar o equilíbrio certo para as necessidades do seu corpo. Não se trata de privação, mas sim de fazer escolhas informadas para um estilo de vida saudável. É uma ótima perspectiva. O controle das porções permite-nos tomar decisões conscientes e desfrutar de uma dieta equilibrada. Obrigado pelos insights. Lição 12. Saco essenciais. Olá, Ana. Preciso de uma mala nova. O que procura num saco? Olá! Ao escolher uma bolsa, considere fatores como tamanho, durabilidade, funcionalidade e estilo. O tamanho é importante. Preciso de uma bolsa que possa caber no meu computador portátil e outros itens essenciais. E quanto à durabilidade?
A durabilidade é a chave. Procure bolsas feitas de materiais resistentes como couro ou nylon de qualidade para garantir longevidade. Isso faz sentido. Um saco durável pode suportar o desgaste diário. E quanto à funcionalidade? A funcionalidade é crucial. Considere compartimentos, bolsos e características organizacionais para manter os seus pertences bem organizados. Isso é importante. Ter espaços designados para diferentes itens torna mais fácil encontrar coisas rapidamente. E quanto ao estilo? O estilo é uma preferência pessoal. Escolha uma bolsa que reflita o seu gosto e complemente o seu visual geral. Concordo. Uma bolsa elegante pode elevar a sua roupa e fazer uma declaração de moda. Há outras considerações? O conforto é essencial. Procure bolsas com alças acolchoadas ou alças para uma experiência de transporte confortável, especialmente para cargas mais pesadas. Isso é um bom ponto. As alças confortáveis evitam a tensão nos ombros e nas costas. Há alguma marca específica que recomende? Existem muitas marcas de renome conhecidas pelos seus sacos de qualidade, como Herschel, Fjallraven ou Timbuk 2. Investigar avaliações de clientes para modelos específicos. Isso é útil. A leitura das avaliações pode fornecer insights sobre a qualidade e funcionalidade das diferentes opções de bolsas. Obrigado pelo conselho. Lição 13. Fundamentos de viagem. Olá, Ana. Temos algumas malas para levar. Cabeça para dentro? Olá, John. Claro, vamos pegar um carrinho para a nossa bagagem. Facilitará o transporte. Ótima ideia. Os carrinhos são convenientes para movimentar malas pesadas, especialmente em locais movimentados. Sabe onde podemos encontrar um? Sim, normalmente existem carrinhos de bagagem perto da entrada ou área de recolha de bagagem. Vamos olhar em volta. Muito bem, vamos ficar de olho nos carrinhos enquanto entramos. Salvar-nos-á de carregar tudo à mão. Definitivamente, usar um carrinho nos salvará de esforços desnecessários. Ah, vejo um ali. Vamos agarrá-lo. Perfeito. Isso é um alívio. Vamos em frente e prender a nossa bagagem no carrinho. Vai ser muito mais gerenciável agora. Concordado. Colocar as nossas malas no carrinho garantirá que fiquem seguras e não será um fardo para transportar. O nosso carrinho está carregado. Agora, podemos manobrar pelo aeroporto ou estação ferroviária com facilidade. É uma jogada inteligente usar um carrinho. Absolutamente. É uma escolha prática que nos permite navegar sem problemas e focar-nos em desfrutar da nossa viagem. Fico feliz por termos pensado em usar um carrinho. Poupa-nos tempo e energia, deixando-nos mais relaxados para a nossa viagem. Eu também. São as pequenas coisas que fazem uma grande diferença nas experiências de viagem. Agora, podemos proceder sem problemas. Isso é verdade. Estar preparado e fazer escolhas inteligentes para maior comodidade melhora a experiência geral de viagem. De facto, vamos aproveitar ao máximo a nossa viagem e aproveitar cada passo ao longo do caminho. Pronto para ir? Absolutamente. Vamos embarcar na nossa aventura com a nossa bagagem segura no carrinho.
Vamos lá. Aula 14. Assistência na lavandaria. Olá, Ana. A máquina de lavar acabou de terminar. Ok. Se eu deixar isso com você? Olá, John. Claro, eu posso cuidar disso. Pode prosseguir e concentrar-se noutras coisas. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. Vou deixar a roupa nas tuas mãos capazes. Não há problema algum. Vou certificar-me de que tudo é ordenado e arranjado corretamente. Isso é fantástico. Vou confiar em ti para lidar com isso. Deixe-me saber se precisar de alguma ajuda. Serve. Vou geri-lo de forma eficiente. Pode continuar com as suas tarefas sem preocupações. Perfeito. Tenho algum trabalho a terminar, por isso vou aproveitar esta oportunidade para me concentrar nisto. Absolutamente. Deixa-me a roupa e podes concentrar-se em ser produtivo. Fico feliz em poder contar consigo. É um alívio ter alguém de confiança para ajudar nas tarefas domésticas. Fico feliz em ajudar. Todos precisamos de apoio e o trabalho em equipa torna tudo mais fácil. Com efeito, o trabalho em equipa é essencial para um agregado familiar que funcione bem. Agradeço a vossa ajuda. É um prazer. Somos uma equipa e juntos podemos realizar mais. Deixa-me só isso. Tenho plena confiança nas tuas capacidades. Sempre foi eficiente e confiável. Obrigado pela sua confiança. Vou garantir que a roupa esteja pronta prontamente e para sua satisfação. Agradeço os seus esforços. É reconfortante saber que posso confiar em ti. Lição 15. Tamanho das sapatilhas. Olá, Ana. Qual é o tamanho que tens de tênis normalmente? Olá, John. Normalmente tenho 8 anos. Por que é que pergunta? Estava a pensar em ir comprar sapatos. Acha que também têm o seu tamanho? É uma boa ideia. A maioria das lojas tem uma grande variedade de tamanhos, por isso devem ter o meu tamanho também. Ótimo! Será divertido explorar diferentes opções de sapatos e encontrar o par perfeito para nós dois. Absolutamente. Experimentar estilos diferentes e encontrar o ajuste certo pode ser uma experiência agradável. Concordo. É importante ter sapatos confortáveis que forneçam o suporte adequado para os nossos pés. O conforto é a chave. Sapatos bem ajustados evitam desconforto e potenciais problemas nos pés a longo prazo. Definitivamente. Vamos procurar lojas que ofereçam uma variedade de estilos e priorizem a saúde e o conforto dos pés. Bom pensamento. Podemos também considerar os materiais e a durabilidade dos sapatos para uso duradouro. Isso é verdade. Materiais de qualidade garantem que os sapatos resistem ao uso diário e mantêm a sua forma. Exatamente. Vale a pena investir em sapatos que vão durar e proporcionar valor ao nosso dinheiro. Estou animado para explorar diferentes marcas de calçado e descobrir novos designs. É como uma mini aventura de moda. Claro que sim.
Os sapatos podem dar um toque de estilo a qualquer roupa e expressar o nosso gosto pessoal. Vamos fazer disso um dia. Podemos visitar diferentes lojas, experimentar vários estilos e desfrutar do processo. Aula 16. Atrasos nas viagens. Olá, Ana. Durante a viagem, sim, o voo atrasou, mas não. Olá, John. Compreendo. Os atrasos podem ser frustrantes, mas proporcionam-nos oportunidades para nos adaptarmos e tirar o melhor partido da situação. Absolutamente. Em vez de ficarmos chateados, podemos usar o tempo extra para explorar o aeroporto ou recuperar algumas leituras. É uma abordagem positiva. Há muitas vezes lojas, restaurantes e salões nos aeroportos que oferecem várias atividades para nos manter ocupados. Exatamente. Podemos tratar o atraso como uma aventura inesperada e aproveitar ao máximo o nosso tempo no aeroporto. É tudo uma questão de fazer com que a situação funcione para nós. Podemos encontrar maneiras de relaxar, recarregar as energias ou mesmo participar de alguma observação das pessoas. Observar as pessoas pode ser bastante divertido. Os aeroportos estão repletados de viajantes de diferentes culturas e origens. É fascinante observar a diversidade e observar as várias interações que ocorrem à nossa volta. Além disso, podemos aproveitar as comodidades do aeroporto, como Wi-Fi gratuito, para nos mantermos conectados ou fazer algum trabalho. Isso é uma ideia prática. Podemos transformar o atraso num período produtivo e realizar tarefas que exijam acesso online. Absolutamente. E se nos sentirmos cansados, podemos encontrar um canto tranquilo e tirar uma soneta para rejuvenescer. Os cochilos elétricos podem ser refrescantes, especialmente durante viagens longas. É uma forma de recarregar as energias e estar pronto para a próxima etapa da viagem. Apesar do inconveniente inicial, os atrasos podem oferecer oportunidades inesperadas e experiências memoráveis ao longo do caminho. Esse é o espírito. Ser adaptável e fazer o melhor de qualquer situação potencia as nossas experiências de viagem. Não podia estar mais de acordo. Vamos abraçar os atrasos como parte da viagem e criar memórias duradouras das nossas aventuras de viagem. Lição 17. Aventura de fim de semana. Olá, Ana. Olá. Ultimamente tenho ansiado por uma pequena aventura. Olá, John. Eu também. Que tal planearmos uma escapadela de fim de semana para satisfazer os nossos espíritos aventureiros? Isso soa fantástico. Alguma ideia de onde podemos ir para a nossa mini-aventura? Que tal explorar um parque nacional nas proximidades? Podemos mergulhar na natureza e desfrutar de atividades ao ar livre. Isso é uma ótima sugestão. Caminhadas, acampar e apreciar a beleza cênica do parque seria uma experiência incrível. Absolutamente. Também podemos experimentar algo mais emocionante, como tirolesa ou escalada, se estivermos aptos a isso. Estou pronto para o desafio. Será uma descarga de adrenalina e uma oportunidade de ultrapassar os nossos limites num ambiente seguro. Os desportos de aventura proporcionam uma oportunidade única para superar os medos e construir confiança. É uma forma estimulante de crescer. Não podia estar mais de acordo. Sairmos das nossas zonas de conforto e abraçar novas experiências faz parte do crescimento pessoal. Além disso,
Podemos captar fotos deslumbrantes das paisagens e criar memórias duradouras da nossa aventura de fim de semana. A fotografia é uma excelente forma de documentar as nossas experiências e partilhá-las com outras pessoas. Acrescenta outra camada de prazer à viagem. Absolutamente. Podemos criar um diário de viagem ou mesmo começar um blog para inspirar outros a embarcar nas suas próprias aventuras. Partilhar as nossas experiências e encorajar outros a explorar o mundo é uma ideia maravilhosa. É uma forma de espalhar a positividade e o desejo de viagens. A aventura espera, e estou animado para embarcar nesta viagem convosco. Vamos planear a nossa escapadela de fim de semana e torná-la inesquecível. Também estou entusiasmado. Vai ser uma aventura épica cheia de diversão, risos e memórias fantásticas. Vamos fazer acontecer. Lição 18. Máscara hidratante. Olá, Ana. Esta máscara hidratante é popular e combina com todos os tipos de pele. Olá, John. Parece ótimo. É importante manter a nossa pele hidratada e nutrida, independentemente do nosso tipo de pele. Absolutamente. A hidratação é a chave para manter a pele saudável e brilhante. Já experimentou esta máscara antes? Sim, eu tenho. É um dos meus favoritos. A fórmula é leve e deixa a minha pele refrescada e hidratada. É bom ouvir isso. Tenho procurado uma máscara hidratante que proporcione hidratação duradoura sem sensação de peso na pele. Esta máscara pode ser o ajuste perfeito para si então. Foi concebido para hidratar profundamente a pele sem entupir os poros. Isso é exatamente o que eu preciso. Quero manter uma rotina saudável de cuidados com a pele e abordar qualquer ressecamento ou embutamento na minha pele. Usar uma máscara hidratante regularmente pode ajudar a repor a hidratação, melhorar a textura da pele e dar-lhe uma aparência radiante. Fico feliz em ouvir isso. Vou experimentar e ver como funciona para mim. Existem instruções específicas para usar a máscara? É simples de usar. Basta aplicar uma camada uniforme da máscara na pele limpa, deixar agir pelo tempo recomendado e depois enxaguar. Parece bastante fácil. Aprecio produtos que sejam convenientes para incorporar na minha rotina de cuidados com a pele. A conveniência é importante, especialmente quando se trata de manter hábitos consistentes de cuidados com a pele. É a chave para ver resultados a longo prazo. Não podia estar mais de acordo. A consistência e o uso de produtos adequados ao nosso tipo de pele são essenciais para alcançar uma pele saudável e radiante. Absolutamente. Então, vá em frente e experimente a máscara hidratante. Tenho a certeza que notará uma diferença na textura e aparência da sua pele. Estou entusiasmado em ver os resultados. Obrigado por recomendar esta máscara. É sempre bom descobrir novos produtos para a pele. Aula 19. Técnicas de aprendizagem. Olá, Ana. Sim, existem várias técnicas que pode experimentar. Poderia dar-me alguns exemplos? Olá, John. Claro. Uma técnica eficaz é criar flashcards para ajudar a memorizar palavras do vocabulário e seus significados. É uma ótima ideia. Os flashcards podem tornar a aprendizagem mais interativa e envolvente. Que outras técnicas recomenda?
Outra técnica é usar mnemônicos, que são auxiliares de memória que ajudam a associar novas informações a algo familiar ou fácil de lembrar. Os mnemónicos podem ser bastante úteis. Eles fornecem uma maneira criativa de reter informações e lembrá-la quando necessário. Alguma outra técnica? Outra técnica é a prática da escuta ativa. Isso envolve focar totalmente no que está a ouvir, tomar notas e fazer perguntas para garantir a compreensão. A escuta ativa é importante, especialmente quando se aprende uma nova língua. Ajuda a melhorar a compreensão e a retenção da linguagem falada. Absolutamente. Além disso, mergulhar no idioma através de atividades como ver filmes, ouvir música e ler livros pode melhorar muito as suas habilidades linguísticas. A imersão é uma técnica poderosa. Expõe-te ao uso da linguagem na vida real e ajuda-o a familiarizar-se com expressões idiomáticas e expressões. Também é benéfico encontrar um parceiro de intercâmbio de idiomas ou participar de um grupo de estudo de línguas para praticar a fala e conversar com falantes nativos. Colaborar com outras pessoas que também estão a aprender a língua pode criar um ambiente de apoio e proporcionar oportunidades valiosas para a prática. Definitivamente. Por último, definir objetivos específicos de aprendizagem de línguas e criar um calendário de estudos pode ajudá-lo a manter-se organizado e motivado ao longo da sua jornada de aprendizagem. Estabelecer metas e ter um calendário de estudos é essencial para o progresso. Dá-lhe uma direção clara e ajuda-o a acompanhar as suas realizações. Exatamente. Ao implementar estas técnicas e encontrar o que funciona melhor para si, pode tornar a sua experiência de aprendizagem de línguas mais eficaz e agradável. Agradeço as sugestões. Vou tentar incorporar estas técnicas na minha rotina de aprendizagem de línguas. Estou animado para ver os resultados. Aula 20. Padrões de qualidade e desempenho. Olá, Ana. Isso funciona para nós agora. Vamos discutir os padrões de qualidade e desempenho. Olá, John. Absolutamente. Manter elevados padrões de qualidade é crucial para garantir a satisfação do cliente e o sucesso do nosso negócio. Concordo. Devemos lutar pela excelência em todos os aspectos do nosso trabalho para satisfazer e exceder as expectativas dos clientes. Para conseguir isso, precisamos de estabelecer normas de qualidade claras e avaliar regularmente o nosso desempenho em relação a essas normas. A avaliação regular ajudar-nos a identificar áreas a melhorar e a fazer os ajustes necessários para melhorar o nosso desempenho geral. É importante ter medidas de controle de qualidade para monitorizar os nossos processos, identificar quaisquer problemas e tomar medidas corretivas. A melhoria contínua deve ser uma prioridade. Deveríamos estar sempre à procura de formas de melhorar os nossos produtos e serviços. Absolutamente. Devemos também recolher feedback dos clientes para compreender as suas necessidades e preferências e usar esse feedback para melhorar as nossas ofertas. O feedback dos clientes é inestimável. Ajuda-nos a alinhar os nossos produtos e serviços com as suas expectativas e a criar uma experiência positiva para o cliente. Além do feedback dos clientes, devemos estabelecer indicadores-chave de desempenho, KPIs, para medir o nosso sucesso e acompanhar o nosso progresso ao longo do tempo. Os KPIs fornecem metas mensuráveis que nos ajudam a avaliar o nosso desempenho e a garantir que estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos.
Revisões regulares de desempenho e avaliações de equipas também são importantes para avaliar o desempenho individual e coletivo, fornecer feedback e promover o crescimento. As avaliações de desempenho criam oportunidades de comunicação aberta, desenvolvimento de competências e reconhecimento de realizações. Contribuem para uma equipa motivada e produtiva. Exatamente. Mantendo elevados padrões de qualidade e melhorando continuamente o nosso desempenho, podemos fornecer produtos e serviços excepcionais aos nossos clientes. O nosso compromisso com a qualidade e o desempenho irá diferenciar-nos da concorrência e contribuir para o sucesso a longo prazo do nosso negócio. Lição 21. Tratamento de questões difíceis. Olá, Ana. Deparei-me com uma pergunta difícil enquanto estudava. Preciso de ajuda com isso. Olá, John. Estou aqui para o ajudar. Qual é a pergunta? Tire um momento para pensar e depois responder. A questão é sobre a física quântica. Pede explicar o conceito de dualidade onda-partícula em termos simples. A dualidade onda-partícula pode ser complexa, mas vamos desfazê-la. Pensem nisso como a ideia de que as partículas podem comportar-se tanto como ondas como partículas. Entendo. Assim, partículas como eletrões e fótons podem exibir propriedades semelhantes a ondas, tais como interferência e difração, bem como comportamento semelhante a partículas. Exatamente. É um fenómeno onde podem apresentar características tanto das ondas como das partículas, dependendo das condições experimentais. Isso faz sentido. Assim, em certas experiências, podem comportar-se como ondas, mostrando padrões de interferência, e noutras, comportam-se como partículas, com posições e momentos definidos. Correto. É um conceito fundamental na mecânica quântica que desafia a nossa compreensão clássica do comportamento da matéria e da energia. É fascinante como a natureza da realidade pode ser tão diferente a nível quântico. Obrigado por me ajudarem a compreender este conceito. Sejam bem-vindos. Explorar tópicos complexos pode ser desafiador, mas dividi-los em explicações mais simples pode torná-los mais acessíveis. Absolutamente. É importante ter um momento para pensar e analisar antes de responder a perguntas difíceis. Ajuda-nos a compreender melhor os conceitos. Definitivamente. Não há problema em fazer uma pausa, refletir e reunir os nossos pensamentos antes de fornecer uma resposta. Mostra ponderação e um desejo de precisão. Agradeço a sua orientação. É reconfortante ter alguém com quem discutir tópicos desafiadores e obter uma compreensão mais profunda. Fico feliz em poder ajudar-te. Lembre-se, a aprendizagem é um processo contínuo e não há problema em fazer perguntas e procurar esclarecimentos sempre que necessário. Sábias palavras. Vamos continuar a nossa busca pelo conhecimento e abraçar a oportunidade de aprender e crescer juntos. Lição 22. Criando um oásis pessoal. Olá, Ana. Tenho pensado em criar um espaço acolhedor em casa onde possa relaxar. Alguma ideia? Olá, John. Adoro o conceito de ter um oásis pessoal. Que tal montar um recanto de leitura com uma cadeira confortável e iluminação suave? Isso soa perfeito. Um espaço dedicado onde posso mergulhar num bom livro e descontrair depois de um longo dia.
Absolutamente. Adicione uma almofada de pelúcia e um cobertor quente para torná-lo ainda mais convidativo. Terá um recanto acolhedor para onde fugir. Não podia estar mais de acordo. Será o meu pequeno oásis em casa, um santuário tranquilo longe da azáfama da vida cotidiana. Isso é exatamente o que precisam. Considere adicionar uma pequena mesa lateral para a sua bebida favorita e uma estante para facilitar o acesso aos seus materiais de leitura. Excelentes sugestões. Ter tudo ao seu alcance tornará a experiência ainda mais agradável e conveniente. Além disso, pode realçar o ambiente com alguns vasos de plantas ou um vaso de flores frescas para trazer um toque da natureza para dentro de casa. Adoro essa ideia. As plantas não só adicionam vegetação, mas também purificam o ar e criam uma atmosfera relaxante. Absolutamente. A presença da natureza pode ter um efeito calmante nas nossas mentes e ajudar-nos a relaxar. Será uma adição refrescante ao seu oásis. Estou entusiasmado por criar este espaço agora. Será um retiro onde posso recarregar as energias e encontrar consolo sempre que precisar. É maravilhoso ter uma área designada que lhe traz alegria e tranquilidade. A sua casa deve ser um refúgio que nutre o seu bem-estar. De facto, as nossas casas devem refletir as nossas personalidades e proporcionar-nos uma sensação de conforto e paz. Obrigado pelas vossas ideias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Desenhar o seu próprio oásis é um projeto gratificante que permite expressar a sua criatividade e criar um espaço que realmente ressoa consigo. Absolutamente. Estou ansioso para transformar um canto da minha casa num santuário pessoal. Será o meu pedacinho do céu.